bracket, pronto. Então, ó, primeira questão aqui. Ele vai falar sobre uma função de segundo grau, você já percebe pelo desenho, tá? E aí, uma função de segundo grau é dessa forma. Você tem um y, um f de x, certo? Ax2 mais bx mais c, certo? E aí, A, B, C são os coeficientes, o x é variável. Aqui ele fala o seguinte, ó, o faturamento de uma empresa na venda de certo produto pode ser modelado por uma função quadrática do tipo f de p é igual a AP2 mais BP mais C. Então, o P aqui, ó, é a nossa variável, é o nosso x, ó. O P aqui, ó, tanto que ele está ocupando o eixo x, ó, né? E o f de p é o resultado, que é o que a gente comumente chama de y, beleza? Aí ele diz assim, ó, P é o preço de venda praticado, tá? Aí ele diz assim, a figura ao lado apresenta os fatoramentos obtidos em função do preço e do gráfico da função quadrática, que aproxima esse fatoramento. Sobre os coeficientes, então, a partir desse gráfico, ele quer que a gente ache o quê? Ele quer que a gente ache os sinais do A, B e C, certo? Então, questãozinha básica, certo? Questãozinha básica. Como é que a gente vai fazer? Bem, cada coisinha dessa aqui, A, B, C, significa uma determinada característica na função, no gráfico da função. O Azinho, todo mundo tem que saber que tem a ver com o quê? Com o coeficiente, certo? Que tem a ver com a concavidade. Então, o A, ele é o coeficiente que tem a ver com a concavidade, certo? Então, ó, quando a função tem esse buraco aqui, que é a concavidade aqui, ó, para baixo, o Azinho a gente diz que ele é negativo, certo? Se a concavidade fosse para cima, que é um buraco desse tipo, né, a concavidade para cima, o Azinho seria maior que zero, positivo. Então, aqui o A é positivo e aqui o A ele é negativo. Então, beleza. Então, o A é negativo, o A é negativo, o A é negativo. Então, né, já morreu, ó, essa aqui, já morreu esse item aqui e já morreu esse aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Aí, e o B? Calma. Calma, o B é o último na parada aqui. O C, ele tem a ver com onde o gráfico corta o eixo Y. Então, o C tem a ver com o eixo Y, certo? É onde o gráfico intercepta o eixo Y. O eixo Y é isso aqui, ó. Então, essa função, ela está interceptando o eixo Y na origem, ó, no zero, certo? Então, se a função, ó, interceptasse o eixo Y, por exemplo, aqui, ó, nessa de baixo, só nesse exemplo aqui, ó, ela não interceptou bem aqui, ó, então aqui, ó, o Czinho, ele é positivo, ó, porque está acima do eixo, ó, certo? Se interceptasse aqui para baixo, seria negativo, ou seja, se você tivesse uma função assim, ó, que interceptasse aqui embaixo, ó, o Czinho seria negativo, tá? Então, nesse caso, ele está interceptando bem na origem, então o Czinho é zero. Czinho é zero, ou seja, no nosso problema aqui, o Czinho, ele é zero, certo? Nosso problema aqui, o Czinho é zero. E aí, certo? E aí, o que é que acontece? Agora a gente vai ver o valor do B, o sinal do B, certo? Então, ó, pode ser tanto o item D como o seu item E, né? Que o Czinho é zero. Esse aqui morreu, esse item aqui também. Só sobra o D e o E. E agora, o B é negativo ou o B é positivo? E aí, como é que eu faço para saber o valor do B? Para saber o valor do B, certo? A gente faz assim, ó, para saber o valor do B. Você vai olhar onde a função está cortando o eixo Y. Então, por exemplo, ó, aqui está cortando bem aqui. Ok, certo? Nesse ponto onde a função ela corta o eixo Y, certo? Essa função ela está na parte crescente ou tá após passar pelo Y, ele vai cair. Ou seja, ele está crescendo após passar ou ele está decrescendo. Então, assim, nesse caso, ao passar pelo Y, ele está o quê?
crescendo. Ou seja, a função, quando corta o eixo Y, ele está no momento de crescimento. Se ele está crescendo, se está aumentando, ó, significa que o B ele é positivo, certo? O B é positivo? O B é positivo. Ah, Daniel, mas eu não entendi. Como assim crescendo? Calma, que eu vou mostrar outro exemplo. Como é que seria, então, né? Se eu fosse pegar um gráfico parecido com esse, como é que seria, então, um gráfico parecido com esse, em que o B seria negativo? Só você imaginar, por exemplo, ó, só você imaginar um gráfico assim, ó. Ó, aqui está cortando o eixo Y, certo? E a partir desse momento a função não está na parte caindo, não está decrescendo. Então, quando você vê a função cortando o eixo Y, onde corta, dá o sinal do C, beleza, e dá o valor do C. Mas o sinal do B não é o valor do B propriamente dito. A gente obtém o sinal do B, sinal. Se ele está na parte que está decrescendo, ou seja, está diminuindo aqui, ó, esse caso aqui, o B seria negativo. E nesse nosso caso aqui, onde ele cortou, né, ó, e ele está subindo, aí o B ele é positivo. Então, o nosso problema, o B ele é positivo e a resposta aí tem E, certo? Então, assim, revisando o conteúdo, né, a gente tem uma função quadrática, você já conhece, que é uma função que tem alguma letra ao quadrado. O gráfico dessa função é representado por uma parábola. E, tendo a parábola, né, existe uma relação entre o A, o B e o C, os coeficientes, e a parábola desenhada no gráfico, né? Então, o A tem a ver com concavidade, o C tem a ver onde ela corta o eixo Y, e o sinal do B, porque a gente não acha o B só olhando, a gente só acha o sinal dele, certo? Ah, Gabriel, isso é top, essa pergunta. E se for exatamente, ó, se cortar o gráfico aqui, ó, bem aqui, se o vértice for exatamente esse ponto aqui, ó. Ou seja, no momento em que cortou, ele não está nem no crescimento, nem no decrescimento. Claro que depois ele cai. Mas se for bem aqui no meio, o B ele é zero. O B ele é zero quando, digamos assim, o x do vértice ele é zero. Quando a função, quando o próprio eixo y, certo? Ele é o eixo de simetria da parábola, ou seja, ela divide a parábola em duas partes iguais, ó, certo? Por exemplo, a raiz aqui é 2 e a raiz é menos 2, ó. Quando esse cara está bem no meio, quando o eixo y corta a função em duas partes iguais, o b é zero, certo? Ou seja, quando o vértice está sobre o eixo y, tá? O bzinho é zero, tá? Então, isso também foi importante você ter mencionado aí, Gabriel. Valeu, tá? Então, os sinais de A, B e C são importantes na construção do gráfico e, geralmente, nas provas de função quadrática de segundo grau, tem uma questão sobre isso. Beleza. Aí, adiantando, certo? Questão 2, certo? Questãozinha 2, ó. Na figura ao lado, temos o gráfico, novamente uma questão de gráfico. Temos o gráfico da função. Então, o cara dá o gráfico da função, só que assim, o cara te dá o gráfico, ele dá com um valorzinho aqui, ó, o K, e o cara te dá o Pzinho aqui, ó, certo? Ou seja, K é onde a função corta o eixo X, ó, e ele quer saber o valor de K mais P, certo? Ou seja, ele quer que você descubra quem é K, quem é P, e descubra o valor de K mais P. Como é que a gente vai fazer esse problema? Então, a gente vai fazer esse problema conhecendo uma coisa também importante do gráfico da função, que é o quê? Que tem a ver com a função do segundo grau, o gráfico dela, interceptar o eixo X. Tem a ver com as raízes, certo? Tem a ver com as raízes. Então, preste atenção numa coisinha, ó, certo? A gente sabe que para achar as raízes, você tem que fazer o delta, né? Delta B ao quadrado menos 4AC. E depois de fazer o delta, você usa a fórmula de Bhaskara, menos B
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Isso não é novidade, tá? Porém, o delta, certo? Quando você o calcula, você já sabe com o valor do delta quantas raízes esse cara vai ter. E é importante ter esse conhecimento. Então, por exemplo, ó, se o delta der positivo, ou seja, se descobrir um valor maior que zero positivo, aí você vai ter o quê? Duas raízes, né? Duas raízes diferentes, né? A gente usa a palavra distinta. Duas raízes diferentes, se o delta dá positivo. Tá. E isso também significa o quê? Que a função, ó, vai cortar o gráfico em 2 pontos. Ela pode cortar assim, ó. Ela corta o eixo X em 2 pontos, ó. Tem duas raízes, ou seja, raiz tem a ver onde o gráfico intercepta ou corta o eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Então, obviamente, também podia ser assim, ó, tipo, cortar aqui, cortar aqui. Então, o que importa é quando o delta é positivo, ele corta em 2 pontos. E para que ele está fazendo isso? Porque agora é que é o grande lance, ó. Se o delta é igual a zero, certo? Significa que só tem uma raiz. A gente diz que tem uma única raiz, certo? Uma única raiz. Ou, né, a gente obviamente diz que tem duas raízes reais iguais, que é a mesma merda, certo? Duas raízes, duas reais iguais. Ah, meu Deus do céu. É duas raízes reais iguais. Duas raízes. Ô, letra feia. Tudo bem. Eita, essa raiz aqui, menina, essa raiz aqui morreu, viu? De sede, viu? Peraí. Duas raízes reais iguais. Beleza, então. Ou seja, tem o mesmo valor. E isso, certo? No desenho da função, significa que ela vai interceptar o eixo x, ó, uma única vez, ó. Ela vai interceptar o eixo x, por exemplo, aqui, ó, uma única vez. Ela vai tocar e vai, ó, que é o que está acontecendo aqui, ó, certo? Ou seja, esse desenho, o aluno ele tem que perceber o que, ó, o A é positivo, com cavidade está para cima, mas o A já foi dado aqui para a gente, ó, o Azinho é 1, ó, o Azinho é 1. O Bzinho aqui, que é o coeficiente do X, ó, ele é M. E o Czinho, ó, que é o coeficiente que fica sozinho aqui, ó, é 8 menos M, ó, 8 menos M, certo? Outra coisa interessante é que esse cara aqui, ó, o K, certo? Ele é a raiz, né? Ó, ou seja, só tem uma única raiz. Então, o que a gente tem que perceber aqui é que, por exemplo, que o delta ele é igual a zero. Ele só tem uma única raiz, ó. É como se a parábola interceptasse só uma vez, ó. Ela só corta uma única vez, tá? Então, o sinal, o valor do delta indica isso no gráfico. Outra coisa também é que assim, ó, esse carinha aqui, que é esse ponto onde ele está interceptando, ele é o vértice. Então, o casinho, certo? Eu também posso dizer que esse casinho, ele é o x do vértice, tá? Mas nesse caso, a gente vai resolver usando o delta. O delta não é igual a zero? É, porque essa função, ela corta o eixo x num único ponto, só tem uma única raiz. Então, eu vou fazer, ó, b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Porque o delta é igual a zero. Delta igual a zero. Beleza, Daniel, mas quem é o delta? Vamos lá, quem é o Bzinho? O Bzinho é M, ó. Na nossa função, ó, que é essa função aqui, ó, o Bzinho, ele é M. Então, vai ficar aqui, ó, M ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? O A é 1. E quem é o C? O C é 8 menos M, ó. E isso é igual a zero. Então, vai ficar M2, aí, menos 4 vezes 8 fica menos 32. E menos 4 vezes o menos M vai ficar mais 4M. E aí vai ficar uma equação de segundo grau, ó, M2 mais 4M menos 32. Eu diz, vale, minha nossa, deu uma equação de segundo grau dentro de uma equação de segundo grau. Deu, certo? E o que é que a gente faz? Resolve, ora mais. Então, aqui vamos tirar outro delta. Valor, minha Nossa Senhora, vai tirar outro delta aqui. Outro
certo? Então, tirando esse outro delta aqui, ó, vai ficar b ao quadrado aqui, vou fazer aqui embaixo. B ao quadrado aqui, ó, que dá 16, menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 32. Aqui eu vou chamar aqui de delta linha, né? Então, o delta linha vai ficar 16. Porque assim, ó, para o delta ser zero, a gente achou que essa equação tem que ser zero. Então, a gente vai achar agora os valores de m, no qual o delta dá igual a zero. Então, a gente está resolvendo essa equação do segundo grau, tá? Então, 16 mais 128 vai ficar 144, certo? Vai ficar 144. É só olhar para o eixo x. Você olha, ó, você olha que você tem que perceber que essa função ela está interceptando o eixo y uma única vez. A gente diz até que ela está tangente ao eixo y. Tangente é quando só toca um único ponto, tá certo? Então, aí a gente perceberia que o delta é igual a zero, tá? É pelo desenho que você se toca que o delta é igual a zero nessa questão. Aí, ó, 144. Aí, continuando, menos o B é 4, ó, então fica menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, que é 12, sobre 2 vezes o A. Então, vai ficar, ó, menos 4 mais 12 dá 8. 8 por 2 dá 4. Menos 4 menos 12 é menos 16, por 2 dá menos 8. Então, eu achei dois valores para M, certo? Eu achei o M4 e eu achei o N menos 8. Será que os dois dão certo? Vamos ver. Ó, se o M for 4, certo? Se o M for 4, vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Quem é o casinho? O casinho, ele não é o x do vértice, ó. Casinho é onde essa função intercepta o eixo x, ó. Certo? É o x do vértice, ó, porque ele está interceptando no vértice, ó. Então, o casinho, ele é o x do vértice. Lembra quem é o x do vértice? É menos o b sobre 2a. Então, o casinho vai ser menos o b, ó, que a gente chamou de m, ó. Então, vai ficar menos m sobre 2a, sobre 2, porque o a é 1, tá? Esse casinho, ele é o quê? Ele não é negativo? É. Então, por exemplo, se eu fizer o m sendo 4, vai ficar assim, ó. Se m for 4, o k vai ser, então, menos 4 por 2, que é menos 2, certo? Se o m for 4, o k é menos 2. E se o m, certo? E o m? E se o m for menos 8? Se o m for menos 8, aí vai ficar o menos o m, que é menos 8, vai ficar 8 por 2, ó, o kzinho dá 4. Então, nessas duas situações possíveis, certo? No nosso desenho aqui, qual é a única que dá certo para o nosso desenho? É essa daqui, ó. Porque a gente percebe que o K, ele é negativo. Ele está aqui, ó. Aqui é a origem, ó, ele está atrás da origem, ele é negativo. Então, o M é 4 e o K... Então, esse dá certo, ó. Esse não dá certo. Porque eu achei duas possibilidades para que esse delta seja zero. E a gente viu que o delta é zero. Só que pelo nosso desenho, além do delta ser zero, certo? O x do vértice, ele tem que ser negativo, porque ele está aqui à esquerda, certo? Por que esse cara é o x do vértice? Porque esse ponto aqui, ele é o vértice, tá? Ele é o x do ponto vértice, então ele é o x do vértice, ele é menos b sobre 2a, que é a formulazinha do x do vértice, tá? Então, na verdade, o m é 4 e o k é menos 2, certo? Se o m é 4, a gente coloca aqui, ó. Então, o czinho vai ser, ó, 8 menos o m, ó, que é 4. Então, o czinho vai dar 4. O nosso czinho é o p, ó. Então, na verdade, o p, ele é 4, certo? Ou questão longa, né? E aí, Daniel, e o final da questão? Ele quer saber o valor de k mais p, ó. Então, quem é k? O k é esse carinha aqui, ó. O k é menos 2, ó. E quem é o p? O p é onde ele intercepta o eixo y, que é o valor do czinho, ó. Como a gente está fazendo o m sendo 4, ó, vai ficar 8 menos 4, ó, fica 4. Então, vai ficar mais 4.
Então, 2 menos 2 mais 4, o resultado disso é 2. Ó. Então, vai dar item B, certo? Então, recapitulando, porque eu estou revisando o conteúdo em cima né, das questões. Então, mais uma vez, foi uma questão que tinha desenho, certo? Esse desenho nos dizia alguma coisa. Que coisa eles diziam? Que o A era positivo, mas já está confirmado aqui, ó, que o A é 1, que a concavidade é para cima, certo? O Czinho também é positivo, que é onde ele corta o eixo, né? O eixo Y, tá? Aqui a gente percebe que o B ele é positivo, ele tem que ser positivo, porque a função quando corta aqui está subindo, ó. Então o Bzinho é positivo. Então é por isso que o Bzinho não é M, então é por isso que a gente tem que pegar o M igual a 4, certo? Porque o Bzinho ele tem que ser positivo por esse desenho, tá? E a gente percebeu também que o Kzinho, que é o x do vértice, ele é negativo, ele está aqui à esquerda. Então, como essa função, como esse gráfico cortava o eixo x num único ponto, isso acontece quando o delta é igual a zero, porque o delta ele vai indicar a quantidade de raízes. Delta positivo é 2 raízes, aí corta o eixo y em 2 pontos. Delta é igual a zero, a gente diz que é uma única raiz ou a raiz dupla, né? Ou duas raízes reais iguais, são sinônimos que a gente utiliza, ou seja, a função ela é tangente ao eixo x. Ser tangente é cortar em um único ponto, certo? Ou seja, ele só toca em um único ponto. E esse ponto onde ele toca é o vértice, tá? Então, esse aqui é quando o delta é igual a zero, que é o que aconteceu nessa situação. Só que no nosso delta é igual a zero, deu outra equação de segundo grau, ou seja, vai existir dois valores de n para que essa primeira função seja delta igual a zero. Só que desses dois valores, para confirmar esse gráfico, tem que ser o m positivo, porque o b aqui ele é positivo. Tá? Então, é por isso que a gente deu tudo isso aí. Questãozinha difícil, mas boa para revisar todo esse conteúdo. Tá beleza? Aí, vamos lá. Next. Certo? Next. Questão 3. Questão 3 é uma questão mais direta, né? Não são todas as questões que tem desenho, né, de gráfico. Ó, uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, ela atinge uma altura h, dada por... Então, o cara deu a função, certo? Que relaciona a altura em função do tempo. A altura em função do tempo. Aí a pergunta que ele faz, ó, a altura máxima atingida pela pedra em um instante t em que isso ocorre são, respectivamente. Então, da função de segundo grau, uma das coisas mais interessantes tem a ver com essa função ele ter esse comportamento de ter um máximo ou ter um mínimo, certo? A função. Nesse caso, quando eu olho essa função, ó, que é h de t é igual a 40 vezes o t menos o 5 t2, ó. Percebam, é uma função quadrática, sim, porque tem letras ao quadrado. E aí, toma cuidado, ó, porque o azinho é esse cara, ó. Esse é o nosso azinho, porque o azinho é o... Lembra que é ax2, ou seja, o a é o coeficiente do termo que está ao quadrado, que nesse caso é o menos 5, certo? E o b é o cara que está multiplicado com t, né? Lembra que é ax2 mais bx mais c. Então, ele, nessa questão, ó, o c dele é 0 e ele colocou o bx primeiro. É como se ele tivesse colocado assim, ó. Ele escreveu para a gente de uma forma que é para tentar confundir, ó. Ele colocou o termo ao quadrado, ó, depois, ó. Mas a gente não vai cair nessa. Ou seja, eu sei que o azinho é menos 5, né? Então, eu sei que o azinho ele é menos 5 e o bzinho, ó, é 40. O bzinho ele é 40, certo? E também sei que o C é zero, não tem C aqui, ó. Ou seja, eu sei que o C é zero, tá? Então, essa função, ó, o C0 vai cortar o eixo Y aqui, ó, zero, né? E a concavidade, ó, como A é menos 5, a concavidade é o quê? Para baixo. Então, a nossa função, ela tem esse desenho, tá?
Então, esse aqui é T e esse aqui é a altura H. Ou seja, vai existir um valor de T, que a gente chama esse valor de x do vértice, que vai fazer com que a altura, ou seja, o resultado da conta, que é o valor da função, seja máximo. Ou seja, como a concavidade ela tem, como ela é para baixo, né, o A é negativo, essa função ela tem ponto de máximo. Então, quando o cara fala de máximo ou mínimo na função, ele está querendo que você saiba sobre o vértice, certo? Então, o que é que essa questão ele quer? Ele quer um instante, ou seja, um instante t nessa questão, o tempo, né? O instante está fazendo o papel do x, então ele quer o x do vértice e quer a altura máxima também quer o y do vértice, ele quer tudo do vértice, tá? Então, vamos achar, ó. Ou seja, quem é o x do vértice? X do vértice é menos o b sobre 2 vezes o a. Então, o nosso b aqui é 40, ó. Então, vai ficar menos o 40 sobre 2 vezes o a. O a é menos 5, ó. Menos 5. Então, troca o menos com menos dá mais. 2 vezes 5 dá 10. 40 por 10 dá 4, ó. Então, o x do vértice dá 4, ó. Certo? O x do vértice, a gente está trabalhando, ó, x, quem faz o papel do x é o tempo, então é 4 segundos, ó, certo? 4 segundos. Ó. E para você saber o y do vértice, tem uma fórmula, mas eu não gosto de usar a fórmula, eu vou lembrar a fórmula, que é menos o delta sobre 4a, certo? Esta é a fórmula do y do vértice, mas o que eu prefiro fazer é, o vértice ele é um ponto, ou seja, ele tem a abscissa, que é o x do vértice, e tem a ordenada, que é y do vértice. Como a gente já sabe a abscissa do vértice, ou seja, o x dele que é 4, basta substituir, ó. Então eu prefiro substituir, ou seja, eu prefiro fazer o h, né? O h no instante 4 segundos, ó. Então vai ficar 40 vezes 4, que é 160, menos 4 ao quadrado é 16, ó. 4 ao quadrado é 16, né? 16 vezes 5, ó, vai dar 80. Então vai ficar menos 80. Então, vai ficar 80 metros a altura no instante 4. Então, o y do vértice, ó, é 80. Ou seja, quando o x do vértice foi 4, a altura deu quanto? Deu 80. Ó. Então, a gente achou já as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Eu poderia ter feito pelo delta? Sim, você pode fazer o menos o delta sobre 4a, não tem problema. Tá beleza? Não tem problem. Tá beleza? Então vamos lá para next, certo? Vamos lá para next. Então essa é uma questão de vértice, é muito comum aparecer alguma coisa relacionada ao vértice nessas questões. Tá. Questão 5. A questão 5 é uma questão de inequação, tá? Então ele diz assim, ó, pode-se afirmar que o maior inteiro pertencente ao conjunto solução da inequação tal é um número, então ele quer que eu diga, certo? O maior inteiro que faz parte dessa inequação. Essa inequação ela é chamada de inequação produto, porque você tem uma multiplicaçãozinha, certo? Você tem um produto aqui de duas, como se fosse duas funções. Ó, essa é a nossa função f, essa aqui vai ser a nossa função g. Ele está como se fosse multiplicando essas duas funções, certo? E o produto delas tem que ser menor que zero, ou seja, tem que ser um número negativo, certo? Ou seja, o intervalo do x, os valores de x que fazem com que o produto dessa expressão toda aqui dê negativo, vai ser a solução dessa inequação, tá? Como é que a gente resolve uma inequação como essa, que é chamada de inequação produto? Vou botar aqui o nome. Inequação produto. Então, a gente resolve a inequação produto fazendo o estudo do sinal. Para fazer o estudo do sinal de cada uma das funções é igual a zero. Aqui não tem nem graça. X menos 3 é igual a zero. O x vai ser igual a 3. Beleza. Aqui eu vou igualar a zero também. Então, a gente iguala a zero para achar as raízes. Certo? Então, é igual a zero. O deltão vai ser 49 menos 48, que é 4 a 6, dá 1, tá?
Então, vai ficar, ó, menos o b fica 7, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, eu estou realmente resolvendo a equação de segundo grau. Claro que de uma maneira mais rápida, eu sei que vocês sabem resolver. Ó, o a é 1, o b é menos 7, o c é 12. B ao quadrado vai ficar 49, menos 4 vezes o a. Eu só estou fazendo um pouco mais rápido. Aqui 2 vezes o a, certo? O a ele é 1. Então, aqui vai ficar, ó, 7 mais 1 dá 8, por 2 dá 4. 7 menos 1 vai ser 6. Por 2 dá 3. Beleza. E aí, Daniel? E aí que a gente vai fazer agora o estudo do sinal. Vou botar uma retinha para um, vou botar uma retinha para outro e vou botar uma retinha para a solução. Então, vai ser assim, ó. Aqui a raiz é 3, certo? Então, vamos botar aqui a raiz 3. A bola é aberta porque o 3 não vai fazer parte da solução. Ou seja, se o x for 3, 3 menos 3 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mas o 0 não está incluído na solução porque ele quer que esse produto seja só menor que 0. Não é menor igual, ou seja, não tem aquele igualzinho aqui. Então, como não tem um igualzinho, é só menor, a bolinha é aberta. Não entra na solução 3. Certo? Aí, essa primeiro cara aqui é uma reta. É uma reta? Que é a função do primeiro grau. E é uma reta crescente, porque o azinho é positivo, tá? Então, vai ser uma retazinha assim. Então, aqui vai ser positivo. E aqui é negativo, certo? Ou seja, qualquer valor acima de 3, qualquer valor de x acima de 3, se você colocar nessa função, o resultado vai dar positivo, certo? A gente está fazendo um estudo do sinal da função f. Tá. E esse troço aqui, as raízes agora, ó, é 4 e 3, ó, certo? Então, também vai aparecer aqui no 3 e vai aparecer aqui também no 4, ó. Então, só que esse cara agora, ele é uma parábola, parábola com concavidade para cima. Então, é assim, ó. Então, aqui vai ficar positivo, aqui no meio negativo, porque o desenho está aqui embaixo da função e aqui está aqui do lado, ó, aqui está para cima. Então, aqui é positivo, ó, positivo feio, positivo. E aí, o que é que acontece? A gente faz o famoso jogo de sinal, certo? A gente traça umas verticaisinhas aqui para facilitar a nossa vida. Coloca aqui o 3, bola aberta. Coloca aqui o 4, bola aberta. Temos um sinal tanto dessa função f como da função g aqui, ó, desses caras. Então, eu vou multiplicar, ó, menos com mais dá menos, mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais, ó. Então, ó, fiz essa multiplicação aqui, certo? E aí? E aí que ele quer que esse cara, ele quer que esse produto seja negativo. Então, se ele quer que seja negativo, a solução está aqui, ó. Essa é a solução, ó, que é a parte negativa da multiplicação. Só que ele quer o quê? Ele quer o maior valor inteiro. Ele quer o maior inteiro que está na equação. O maior inteiro, ó, está na solução do 4 para baixo. Mas o 4 é solução? Não. O 3 é solução? Não. Porque a bola é aberta. Lembra que a bola está aberta? Tanto do 3 como do 4? Então, a primeira solução mesmo inteira vai ser o 2. Ó. O maior número inteiro que está aqui dentro é o 2. Ó. O 2, ele é ímpar, múltiplo de 7, ele é primo impar. Então, o 2, ele é primo impar. Então, a resposta à questão é C. Certo? C. Tá? CC de Colégio Cristos. Certo? CC de Colégio Cristos. Certo? Então, ó, fica ligada. Certo? Aí, vamos lá com outra question. Tá?
Então, ó, estudo do sinal aqui, estudo do sinal, joguinho. Essa é a famosa inequação produto. Tá. Vamos para cá, ó, para a questão 30. Questão 30 é assim, ó. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto então ele está dando um valor mensal aqui, ó. É isso aqui. Esse é o valor mensal resultante da venda. Isso é o que você vai receber, certo? X é a quantidade de lotes que você vai produzir e vender. O custo é essa função aqui, ó. Então ele deu X é a quantidade de lotes que você produz e vende. Esse V aqui é a função que vai te dar as vendas, ó, o valor mensal resultante das vendas, e C é o custo. Então ele ainda explica, ó, sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo, ou seja, ele está dizendo que o lucro, ó, o L, tem a ver com as vendas, ó, o valor, a diferença. Diferença é o quê? Uma subtração. Ó, o lucro é obtido pela diferença entre as vendas e o custo, certo? É uma coisa também que você já sabe disso. Você tem uma lógica que o seu lucro tem a ver com aquilo que você conseguiu vender menos o custo para obter aquilo, certo? Então, aí ele quer o número de lotes, ou seja, ele quer o valor de X, ó, o número de lotes, ele quer o X, para que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo. Falou em máximo, falou em vértice, certo? Só que assim, ele quer o lucro máximo? Não. Ele não quer propriamente o lucro máximo. O que é que ele quer? Ele quer o número de lotes mensais que deve ser vendido, ou seja, ele quer o valor do X para obter o lucro máximo. Ou seja, ele não quer o valor do lucro máximo, ele só quer o número de lotes que ele deve vender. Então, essa questão, o que o cara quer é o X do vértice, certo? Então, muita gente questiona sobre isso. Ah, eu não sei interpretar. Ah, eu não sei quando é que eu tenho que calcular o X do vértice ou o Y do vértice. Tá. Primeiro, falou em máximo, o mínimo é vértice. E aí, para você saber o que é que você tem que achar, descubra qual o significado das letras, certo? O L, que é o lucro, você vai ver aqui que o L vai ser o valor de Y. Então, se o cara quisesse assim, ó, determine o lucro máximo, qual é o lucro máximo, seria o Y no vértice. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o número de lotes. E o número de lotes, o cara já deu que é o valor do X. Então, ele quer saber a quantidade de lotes, ou seja, o valor do X, para ele obter, a partir daquele X, joga na função e obtém o lucro máximo, que é o resultado. Tá? Então, ele quer o X do vértice. Mas ele não deu a função ainda. Ele disse que o lucro era vendas menos o custo, mas ele deu as funções separadas. Então, a gente vai juntar, ó. Lucro vai ser as vendas ele já deu a expressão, ó, 3x ao quadrado menos 12x, menos o custo. Ó, o custo é isso aqui, ó. Eu vou colocar no parênteses que é para a gente não errar, ó, 5x2 menos 40x menos 40. E aí vai ficar o lucro, vai ficar, ó, 3x2 menos 12x, aí esse menos vai ficar menos 5x2, né? Eu faço uma distributivazinha aqui, ó. Menos 5x2 menos conhecimentos vai ficar mais 40x, e esse menos conhecimentos aqui vai ficar mais 40, tá? Então, presta atenção, é vendas menos o custo, só que o custo é uma expressão. Então, na hora de colocar o custo aqui, eu coloco no parênteses, senão a gente erra. E tem que trocar o sinal de todo mundo. E aí vai ficar, ó, que o lucro, né? O lucro, então, vai ficar, ó, 3x2 menos 5x2, ó. Menos 2x2, ó. Aí, ó, menos 12 com mais 40. Vai ficar mais 28x. E aqui não tem nada, vai ficar mais 40. Mais 40, certo? Esse é o lucro, tá? A função lucro, né? Ou seja, o lucro em função da quantidade de lotes vendidos.
E aí, como eu quero o x do vértice ele é menos o b sobre 2A. Então, o bzinho é 28, então vai ficar menos o 28, certo? Sobre 2 vezes o A é menos 2. Ó. Então, vai ficar menos 28 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, 28 por 4 dá 7. Ó. Então, o x do vértice vai ser 7. Ó. Então, ele precisa vender 7 lotes para que esse lucro seja máximo, certo? A função do y do vértice, tipo, o y do vértice, ele faz parte da função do segundo grau, certo? Quando você tem uma função, quando você analisa o gráfico da função, tá aqui o gráfico da função, ou seja, o vértice ele é um ponto interessante na função. É o resultado, que nesse caso é o resultado máximo, ou seja, se você colocar 7 lotes, certo? No cálculo aqui, ó, se você colocar o x igual a 7, essa conta que tu vai obter, que é o resultado, que é o y, né? Vai ser o maior valor possível, certo? Ou seja, se você pegar o x do vértice, que é o 7, jogar aqui dentro, fazer a conta, tu vai ter o lucro máximo. E se tu pegar qualquer outro valor aqui, tanto o x do vértice acima 8 ou menor, quando fizer o cálculo, vai dar um valor menor do que esse máximo que a gente achou. Então, é curioso, uma função que é uma parábola, uma função de segundo grau, ele tem esse determinado x, que é o x do vértice, que quando você obtém na função, vai dar um valor máximo, certo? Isso no caso, ó, do azinho aqui, ó, ter concavidade, né? Ó, o azinho é negativo, concavidade para baixo, aí ele tem um máximo. Se o azinho fosse positivo, ele teria concavidade para cima e ele teria um mínimo, tá? Então, nesse caso, ele não quer o lucro máximo. Se ele quisesse lucro máximo, ele perguntaria de maneira bem direta qual o lucro máximo, qual o lucro mínimo. Ele não quer isso, ou seja, obter o lucro máximo ou obter o lucro mínimo seria o y no vértice. Porque o lucro, quem faz papel do lucro aqui, ó, o lucro, quem faz papel é o y, certo? Quem faz papel do lucro é o y. E o número de lotes vendidos, quem está fazendo papel, é o próprio x. Então, se ele quer os lotes para que obter o lucro máximo, ele quer o x do vértice. Então, a resposta aqui é D de denho, certo? D de denho, tá? D de denho. Vamos para a next, certo? Next. A next também é uma questão de inequação, né? Inequação quadrática, ó. É muito comum aparecer isso, ó, o domínio da função, ó, o cara dá uma raiz dessa. O aluno já olha, né, já achando assim, ó, fudeu. Fudeu, certo? Porque o cara já olha, ixi, tem que saber com raiz, certo? Então, a raiz... O que é que eu vou fazer com essa raiz, Daniel? Não aprendi nada. Calma. Ele quer domínio. Domínio são os valores de x. Domínio são os valores de x. Então, o x pode ser qualquer valor aqui? Não. Ó, o x, certo? Não pode assumir qualquer valor aqui. Por que não? Porque pode existir um x que quando você substitua aqui dentro e faça a conta aqui dentro, fique uma raiz de um número negativo. E aí não dá para tirar a raiz de um número negativo, ou seja, aquele x ele não teria imagem, então ele não pode pertencer ao domínio. O x tem que ser valores, o domínio, os valores de x possível, ou seja, que dá para você efetuar o cálculo e dar um resultado. Então não é todo x aqui que eu posso fazer o cálculo todo dessa função. Ah, Daniel, mas por quê? Por causa da raiz. Então, você tem que dizer o seguinte, ok? Você tem que dizer que tudo que está dentro da raiz, ou seja, x2 menos o 5x mais o 6, dividido por esse cara aqui, ó, por 2x menos 1, ou seja, toda essa expressão aqui de dentro tem que ser o quê? Maior ou igual que zero, certo? Tem que ser maior ou igual que zero.
Ou seja, essa divisão ela tem que ser positiva. Pode ser zero, né? Pode, ó. Raiz de zero é zero, certo? A gente fica um pouco com medo do negócio de ser zero, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é uma inequação quociente. Ó. A gente viu a produto e agora tem inequação quociente. Ou seja, uma divisão, e essa divisão ela tem que ser positiva, ó, maior que zero. Na equação quociente, uma coisa importante é perceber o denominador. O denominador, certo? A raiz desse cara, ela tem que ser bola aberta, ela não pode ser solução, mesmo que aqui tenha dizendo que tem que ser igual a zero. Porque o denominador na matemática não pode ser zero, em hipótese nenhuma, certo? Não existe a divisão de um número por zero. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer bem parecido com a inequação produto. Vamos achar a raiz de cada um e vamos jogar naquele estudo do sinal. Aqui é do primeiro grau. 2x menos 1 é do primeiro grau. Então, vou igualar a zero. Vai ficar 2x igual a 1. X vai ser igual a 1 meio. Beleza. E agora vamos pegar esse cara aqui, ó, que é x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Então, fazendo aqui o deltão aqui, vai ficar 25 menos 24 dá 1. Só estou fazendo de uma maneira um pouco mais rápida. Sei que você sabe resolver isso, tem que saber. Então, 5 mais ou menos a raiz do delta de 1 vai ficar 1, sobre 2 vezes o A. Lembra, é menos B, né? Então, 5 mais 1 é 6, 6 por 2 dá 3. 5 menos 1 é 4, 4 por 2 dá 2. Então, dá 3 e 2, certo? Dá 3 e 2. Aí, o que é que acontece? Vamos colocar agora nas retinhas. Lá vai os cornos dos meus cachorros latindo. Oh, my God. Eu ainda vou fazer essa sala que eu dou aula aqui, fazer um isolamento de som. Que os cachorros corram que eu tenho, viu? Ó, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó, x 1 meio vai estar aqui, ó, tem que ser bola aberta esse 1 meio. As outras raízes são 3 e 2. Então, vou botar aqui 2 aqui e botar aqui o 3 aqui. Beleza. Aí, essa daqui é uma reta, né? Reta crescente, ó. Então, nessa reta crescente aqui, ó, vai ser positivo. E aqui, ó, vai ser negativo. Já essa aqui, ó, as raízes aqui que eu achei que é 2 e 3, ó, é uma função de segundo grau para cima, ela é assim. Então, aqui ela é positiva. E aqui dentro é negativo, tá? Aí, o que é que a gente faz? A gente traça as verticais... a vertical ótima, né? Pera, a gente traça as verticaisinhas aqui, ó. Aí, ficou mais top. Traça as verticaisinhas, ó. Aí vamos fazer agora o famoso jogo do sinal, né? Ó, aqui é bola aberta. E aí aqui é bola fechada, meu chapa. Por quê? Bola fechada porque em cima eu posso obter um zero. Ou seja, zero dividido por qualquer coisa é zero. Mas zero, ele é maior ou igual que zero. Ou seja, dá para eu tirar a raiz de zero. Então, se eu pegar o valor de x sendo 2, ó, o 2 vai fazer parte dessa solução. Porque o 2 zero em cima, né? Então, zero por qualquer coisa é zero, e zero faz parte dessa solução, porque ele quer os valores em que essa divisão seja maior ou igual a zero. Então, aqui é bola fechada no 2, ó, e bola fechada no 3, ó. Então, o jogo de sinal vai ser, ó, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais, ó, certo? Então, é menos mais, ó. Então, a resposta que ele quer, o que é que ele quer? Ele quer essa divisão positiva. Eu tenho que ir atrás dos positivos, ó. Então, a resposta está aqui, ó, dos positivos, e está aqui, ó. Então, aqui eu vou dizer ó, que o nosso intervalo, que é a solução, ó,
está entre 1/2 e 2. Ó. Então, o nosso x, que é o nosso intervalo da solução, está entre 1/2 e 2. Ó. Então, a gente diz que está entre 1/2 e 2. Ó. Não vou incluir aqui o igualzinho no meio, porque o meio é bola aberta, mas vou incluir no 2, ó, certo? Ou seja, eu vou incluir esse igualzinho aqui, ó, no 2, ó. Ou tem essa galerinha aqui desse lado aqui, ó, ou seja, o nosso x também pode ser maior que 3, ó. Então, maior que 3 também dá certo, ou x maior que 3, ó, certo? Então, a gente tem que procurar essa solução, ou seja, isso aqui são os intervalos de x em que a divisão dá positivo, que é o que a gente quer. Então, ó, vai ficar aqui, ó, x, ó, entre 1/2 e 2, ó, tá incluindo 2, ó, ou x maior que 3, aqui tá certo. E essa aqui não é igual não, deixa eu ver o que é que tá mudando dessa aqui para essa aqui. Olha aqui, macho, aqui é porque aqui tá aberto, ó, e aqui tá igual, ó, então aí tem porque aqui é para ser igual, ó, porque o 3 também é solução, ó, então foi só uma cabecinha aqui na igualdade, ó, e tem né? Então, cuidado com na hora de marcar, né? Verificar cada bodegazinha aí, viu? Então, ó, esses dois são iguais porque são as raízes aqui de cima. Então, a resposta desse aí tem beleza? Aí, vamos para a próxima. Ó, questão 6. Questão 6, ela é clássica, tá? Ele te dá um desenho, então a gente já fez, só que agora ele não quer os sinais de ABC nem nada não. Ele quer que você encontre a lei da função. Então ele quer que a gente encontre a lei, certo? Ele quer que a gente encontre a lei da função. E qual é a lei? Bem, é uma função de segundo grau. Então, ó, presta atenção em algumas coisas importantes, ó, que dá para você achar. Então, essa função, ó, ela nasce aqui, né? Morre bem aqui, ó. Ela tá indo assim, você percebe, ele quer o que melhor descreve, né? Então, você percebe a bicha assim. Então, o que é que você percebe? Ó, sem fazer cálculo, ó. O A é positivo ou é negativo? O A é negativo. Ah, Daniel, o A tá negativo em todos. Ah, fela da mãe, não deu para eliminar ninguém, beleza. Essa função, ela não corta bem aqui na origem, ó, então ela intercepta o eixo y na origem, ó, no zero. Então, significa que o Czinho é zero da nossa função aqui, ó. Então, se o Czinho é zero, porque ela intercepta o eixo y, que é o eixo y, isso aqui, ó, no zero, então já morre essa aqui, que o Czinho não é zero, e aí sobra esses três aqui, certo? Esses três, eles são até parecidos, certo? Esses três aqui são até parecidos. Tá, beleza, tá? O que é que eu faço agora para descobrir? E aí, o que é que eu faço agora para descobrir? Para descobrir a lei, ó, já sabe que o Czinho é zero. Beleza, Linho? Então, a nossa função, ela é assim. Então, agora, ó, ax2 mais o bx. Tá. Vamos fazer a substituição, certo? Vamos substituir o quê? Vamos substituir ó, o 4 e 0. Ó. Vamos substituir o 4 e 0. E vamos substituir esse ponto aqui, que é o 2 e 40. Ó, o 2 e 40. 2 e 40. Então, questões de função, é importante eu saber que eu muitas vezes vou substituir. Ou seja, quando ele corta o eixo x aqui, ó, quando x for 4, né? Quem faz o papel do x aqui é o nosso t, ó. Então, quando x for 4, quando o t for 4, né? A nossa conta, que é o número de pessoas, é 0. Então, é o x 4 e o y 0. Então, vai ficar 4 ao quadrado dá 16, 16a, mais 4 vezes b mais 4b, vai ser igual a 0. Deixa isso aqui guardado.
Substituir agora o outro, ó. Quando x for 2, ó, quando x for 2, ó, o y vai ser 40. Então, quando x for 2, 2 ao quadrado, né, vai ficar 4a, mais o x é 2, ó, 2b, isso aqui vai ser 40. Ah, não é besteira. Besteira é você não perguntar, tá? Então, ó, Niel, por que que o C é zero? Não entendi por que que o C é zero, certo? Ou seja, você tem que perceber que o C é onde a função corta o eixo Y. Então, por exemplo, ó, o C é esse cara aqui, ó, certo? O que corta o eixo Y. Tá, beleza? Então, C, ele é o cara onde a função corta o eixo Y. Ah, Niel, isso eu entendi, beleza. Só que a nossa função, ela corta aqui, ó. A nossa função, ela corta o eixo Y aqui, ó, na origem, ó, no zero. Ó. A nossa função faz isso. Ó. Então, por isso que o C é zero, certo? Porque ela corta o eixo Y no zero, certo? O C é zero. Tá, beleza? Pronto. Aí, tenho que resolver isso aqui, ó. X é 2, 2 ao quadrado. 4a mais 2b igual a 40. E agora? E agora? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? E agora? E agora? E agora? Resolve esse sistema, né? Como é que eu resolvo esse sistema? Bem, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dividir essa aqui, ó, por 2. Então, se eu dividir essa aqui por 2, vai ficar, ó, 8a mais 2b igual a zero, certo? Ó, dividir essa por 2 aqui, ó. 16, metade de 16 é 8, metade de 4 é 2. E agora, a gente subtrai, ó. Eu posso subtrair, ó. Então, eu posso fazer assim, ó, tipo, 8a menos 4a, ó. Esse menos esse, ó. 8a menos 4a dá 4a. 2b menos 2b dá 0. Morreu o b, ó. Se eu estou subtraindo. E 0 menos 40 fica menos 40. Ó. Então, a vai ficar menos 10. Ó. Então, aqui é como se eu tivesse multiplicado essa de cima aqui por menos 1. Ó. Então, 8a menos 4a dá 4a, 2b menos 2b papoca, e 0 menos 40 é menos 40. Então, a dá menos 10, ó, certo? Então, a dá menos 10, ó. Se o a dá menos 10, para saber o valor do b, a gente substitui. Substitui aonde? Em algum canto, né? Então, você vai substituir, por exemplo, substituir aqui nessa daqui, ó, 4a, ou seja, menos 40, mais 2b vai ser igual a 40. Ó, 4a mais 2b igual a 40. 4a, o a é menos 10, ó, então vai ficar, joga para lá, vai ficar 80, ó. 80 por 2, ó, vai dar 40. Então, b vai dar 40. Ó. Então, b dá 40. Então, a gente acha o item E, certo? O item E. Então, veja que é uma questão que tinha um desenho, e a partir do desenho a gente tinha que tirar a lei da função. Isso é uma questão clássica. Então, assim, quando dá para eliminar algum item, a gente já elimina. Nesse caso, deu para eliminar os dois primeiros, ou seja, porque o C era zero. Por que o C é zero? Porque essa função cortava o eixo Y no zero, tá? O A era negativo, só que todos aí o A era negativo, então a gente tinha que fazer substituições. A gente substituiu, resolveu o sistema e descobriu o valor do A e B. Trabalhou, resolveu o sistema, ou seja, não é aquela coisa que a gente faz só um cálculo e tal para terminar a questão, mas dá para se resolver, tá certo? Também não é nenhum bicho de sete cabeças, não, tá? Beleza, então. Aí, quando for 16h30, eu faço a questão que a Amanda pediu. Ó, vamos fazer aqui essa questão 3, ó, certo? Questão 3. Questão 3 é assim, ó, considere tal, o conjunto imagem dessa função é conjunto imagem. Que prora é essa? Ou seja, o que é o conjunto imagem? Conjunto imagem
é o conjunto dos valores do y, dos resultados, ou seja, o resultado dessa função pode ser quais números? Aí você diz, como é que eu vou saber dos resultados? Eu vou ter que fazer todos os cálculos para saber todos os resultados e saber o intervalo dos resultados? Não. Não, porque você sabe que essa função é de segundo grau, certo? E outra coisa, além de saber que essa função é de segundo grau, o azinho dela é 1, né? Ó, presta atenção aqui, ó, o azinho dela é 1, o bzinho dela é menos 5 e o czinho dela é 6. O que significa isso? Ó, que o azinho é 1, macho. O azinho é 1 significa que a função ela tem concavidade, certo? Ela tem concavidade assim, ó. Essa função, ela é assim, ó. Aqui ela corta no 6, a bicha é para cá, com cavidade para cima. Então, significa que ela tem um valorzinho, certo? Chamado y no vértice. E a existência, sempre que o A for positivo, o A maior que zero, conjunto imagem é dado assim, ó. O y tem que ser maior ou igual que o y do vértice. Então, se o A for positivo, a gente vai achar o conjunto imagem achando o y do vértice e dizendo que os resultados possíveis dos y é do y do vértice para cima. Ó. Todos os resultados do y do vértice para cima são resultados em que essa função pode atingir, em que é possível você fazer um cálculo e obter aquele resultado com essa função. Você só não vai conseguir obter valores, nesse caso, abaixo do y do vértice, tá? Então, se o A for positivo, o conjunto imagem é y, maior ou igual que y do vértice. Então, a gente basta calcular o y do vértice, certo? Nas questões, você... Ó, questões de imagem são questões de y do vértice, tá? Quando a gente tem uma questão contextualizada, que ele está falando de máximo e mínimo, certo? Como a gente fez já naquela outra questão, que era para ter perguntado, que falava a quantidade mensal, e o cara queria o lucro máximo e tal, então o lucro era o y, então era o y do vértice, as unidades eram o x, então que falava sobre o x do vértice. Então, naquele momento, era para se perguntar sobre o vértice, tá? Nessa questão, não tem muito o que decidir de vértice, porque, assim, sempre, não é às vezes, é sempre. O conjunto imagem está relacionado com o y no vértice. Se o A for positivo, a gente termina a questão para achar o conjunto imagem dizendo que o y tem que ser maior que o y do vértice. E a gente tem que achar quem? O y do vértice, certo? E se o A for negativo, se esse Azinho fosse negativo, eu diria que a imagem era dizer que o Y teria que ser menor ou igual que o Y do vértice, certo? Então, para achar a imagem, a gente sempre usa o Y do vértice, sempre. Então, vamos fazer aqui. Quem é o Y do vértice? Vamos fazer daquele jeito, ó. Usar a fórmula uma vez, ó, que é menos o delta sobre 4A. Então, o delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, o deltão vai ficar, ó, b é menos 5, a ao quadrado dá 25, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 6. Ó. Então, o deltão vai ficar 25, menos 4 vezes 6, 24, o deltão dá 1. Então, vai ficar assim, ó, menos 1, que é o delta, sobre 4 vezes o A é 1. Então, sobre menos 1 quarto. Então, a nossa função, a gente diz que o Y, né, tem que ser maior ou igual, ó, que menos 1 quarto. Então, como é que eu digo esse, ó, Y maior ou igual que menos 1 quarto, ou seja, do menos 1 quarto para cima, é maior que menos 1 quarto. Como é que eu digo isso? Na forma de um intervalo desse jeito, certo?
Porque essas questões aqui eu não tirei da minha cabeça nem do meu bolso, não, certo? Eu tirei de provas muito antigas e antigas que eu tenho. Então, é importante você conhecer também esse formato de intervalo aqui, ó. Então, aqui é y maior do que menos 1/4. Então, ó, e o menos 1/4 está incluso. Então, olha como é que faz. Ó. Fica assim, ó. Menos 1/4 incluso, ó, ou seja, esse colchete aqui para dentro. E aí, como é do menos 1/4 para cima, a gente diz que vai até o mais infinito e não inclui o infinito. A gente não inclui nunca o infinito. Nunca o infinito está dentro. Ou seja, esse infinito é só para dizer que é do menos 1/4 para cima até onde der. Tá certo? Ó, menos 1/4 até, ou seja, é o y maior ou igual que menos 1/4. Então, eu coloco aqui, ó, do menos 1/4, incluído, até mais infinito, ó, sem incluir o mais infinito. Então, vai ser C, ó. Certo? Vai ser C. Tá, beleza? Tá? Ó, no desenho, vamos lá, fazer a próxima. No desenho, ó, essa quest aqui também é de vértice. Certo? Essa quest aqui também é de vértice, essas dois aqui. Aí a gente, eu tento diferenciar mais uma vez o x do vértice e o y do vértice. Quinta. Ó, ao adicionar certa quantidade X de fertilizante nitrogenado ao solo, plantas de uma determinada espécie reagem a esse fertilizante, apresentando um desenvolvimento em altura Y, conforme representado na figura ao lado. O valor P corresponde à altura das plantas, quando nenhuma quantidade de fertilizante é adicionado. Então, o valor P, ó, é quando x for 0. M é a quantidade de fertilizante com o qual as plantas atingem a altura máxima. Ó, Mzinho aqui, olha no desenho, ó, o M. O M é o quê? O M está aqui no desenho. Esse ponto aqui, ó, é o vértice. E o vértice, ele tem um valor de x, olha, é um ponto com duas coordenadas. Então, o Mzinho aqui, ó, ele é o x do vértice. O Pzinho, que é onde a função começa, o Pzinho, ele é o C da nossa função. Aí, ó, beleza. Acima de M, o fertilizante passa a não ter passa a ter ação tóxica, em que N, as plantas não chegam a crescer. N é esse valorzinho aqui, ó. N é a quantidade de fertilizante no qual as plantas, ó, papoca, certo? Não cresce mais, ó. Então, esse N aqui tem a ver o quê? Com a raiz, ó. Esse N é uma raiz, ó. Tá. Aí ele diz assim, ó. Sendo Y expresso em metros e X em dezenas de quilos, certo? Aí a pergunta dele, ó, quais são os valores de P, M e N? Ele quer os valores de P, M e N. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para achar os valores de P, de M e de N? Tem umas aí que são fáceis, né? Como eu mostrei, ó. Não é uma questão difícil. Ó, onde ele nasce aqui, ó, é o valor do C, ó. Quem é o valor do C, ó? 1,5. A nossa função é essa, ó. Certo? Essa é a nossa função. Então, C é 1,5. Então, já está aqui ou aqui, ó. Já morreu e já morreu. Certo? O x do vértice, ó, é menos b sobre 2a. Então, ó, x do vértice, que é o valor do m, ó, que é o x do vértice, ó, é menos o b, é menos o 0,2, ó. Lembrando que o x do vértice, ele é menos b sobre 2a.
E 2 vezes o A, ó, 2 vezes o A, que é menos 0,02, ó. Então, corta o menos com menos, vai ficar, ó, 0,2. E aqui embaixo fica o quê? Fica 2 vezes 0,02 é 0,04. Troco menos com menos para ficar mais. Ó. E aí eu ando 2 casas para cá, fica 4, ó. 2 casas, ó. E ando 2 casas, ó. 1, 2 e fica 20, ó. 20 por 4 dá 5. Ó. Então é por isso que nos dois, ó, tanto aqui como aqui, tem 5, ó, tá? Então só falta achar o quê? Só falta achar a raiz aqui, ó, certo? Só falta achar a outra raiz, tá? E aí, como é que a gente vai achar a outra raiz? Bem, a gente acha a raiz igualando a zero, né? Tipo, não tem muito o que pensar, né? Para achar a raiz, você iguala a zero. Então, você pega essa bicha, vai ficar assim, ó, menos 0,02x2 mais 0,2x mais 1,5 igual a zero. Claro que você quer chorar nesse momento, certo? Porque olha esses números aqui, né? São brincadeira, né? Mas você tem que fazer. O que é que eu sugiro, certo? Sugiro, primeiro, vamos trocar o sinal. Então, vai ficar 0,02x2 menos 0,2x menos 1,5. Posso fazer isso? Claro que eu posso multiplicar por menos 1, trocar o sinal de todo mundo. E depois, ó, se eu andar a vírgula 2 casas, fica inteiro, 2. Então, eu vou fazer isso, eu vou multiplicar por 100. O que é multiplicar por 100? É andar a vírgula 2 casas. Então, vai ficar 2x2 menos, vou andar 2 casas, ó, puf, buf, 20x, vou andar 2 casas, ó, buf, buf, menos 150 é igual a zero. O que é que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso dividir por 2, ó. Posso dividir por 2, ó. Por 5 não, jumento. Por 2, ó. Posso dividir por 2. Nem o que tanta esculhambação é essa. Eu prefiro modificar, certo? E tentar simplificar a minha equação do que sair me resolvendo para ficar uma conta muito difícil. Se eu dividir por 2, vai ficar x2. Se eu dividir por 2, vai ficar 10x. Se eu dividir por 2, vai ficar 75, ó. Então, agora sim, vou resolver. Ó. B ao quadrado fica 100, deltão, menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 75. Então, deltão vai ficar 100, menos com menos dá mais 300, ó, que é 4 vezes 75. Então, dá 400 o deltão. Então, menos o B fica 10. O raiz de 400 é 20. Sobre 2 vezes o A é 1 aqui, ó, sobre 2. Então, vai ficar 10 mais 20, 30. 30 por 2 vai ficar 15. E 10 menos 20 é menos 10, por 2 dá menos 5. Ó. Então, o que eu quero achar, a raiz que eu quero achar é o 15 mesmo. Então, é por isso que deu 15, ó, C de sucesso. Certo? Ou seja, onde ele está aqui, ó, é no 15, ó. Ah, tem um jeito mais fácil não? Rapaz, eu não sei, porque para achar a raiz, você tem que igualar a zero. Para achar a raiz, a gente tem que igualar a zero. A gente não tem nenhuma raiz, aí não foi dado nenhuma raiz para a gente. Então, para achar as duas raízes, que é onde ela corta o eixo X, tem que igualar a zero. Seria assim mesmo. É triste, mas é assim mesmo. Tá, beleza? Antes de resolver a questão da nossa aluninha que pediu aqui, Amanda, vamos dar uma olhada mais uma vez nessa questão aqui, que ela é de vértice. Ó, o custo, presta atenção, ele dá uma função. Ó, o custo C, tá aqui o custo, ó, em reais, para se produzir N unidades de um determinado produto, é dado por... Então, ele dá a expressão, ó, que tem o custo para se produzir N unidades. Ó. Certo? Aí a pergunta, ó, custo está aqui. Quantas unidades é o N, ó, deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Ó, Nhão falou de mínimo. Falou de mínimo tem a ver com o quê? Com o vértice primeiro. Ou seja, falou de mínimo tem a ver com o quê? Com o vértice. Falou de máximo tem a ver com o quê? Com o vértice também, caralho. Ou seja, o mínimo e o máximo tem a ver com o vértice. Tá.
Mas nessa questão, eu calculo o x do vértice ou eu calculo o y do vértice nessa questão? O que é que o cara quer? Olhe para a sua função. Olhe para a sua função. Olhe. O x do vértice, ele é o quê? O x do vértice ó, é o x. O x está fazendo o papel do n. Ó. E o n é unidades. Então, o x do vértice seria a quantidade de unidades. Certo? Nessa questão, é assim, ó, x é unidade, e o y do vértice, o y é o custo, ó. O y é o custo. Então, preste atenção que ele pode fazer duas perguntas, certo? Ele pode perguntar, ó, olha a pergunta, quantas unidades, ó. Ele não quer saber qual é o custo mínimo. Ele não quer saber isso. Ele não quer saber qual é o custo mínimo. Aí não quer não. Ele quer saber quantas unidades, ou seja, qual o valor do N que deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo. Ou seja, existe um determinado N que quando eu substituo aqui, essa conta vai dar um valor mínimo, certo? Por que mínimo e não máximo? Porque por causa do A, ó. Ó o A dessa bicha. O A é 1. Ó, N ao quadrado, o A é 1. Ou seja, essa nossa funçãozinha assim, ó, ela tá assim, ó, essa nossa função, certo? Na verdade, essa função, ela tá assim, ó. Tá? Ou seja, vai existir um dado N que quando eu substituir, eu vou descobrir o custo mínimo. Tá aqui embaixo, ó, porque o A é positivo. Então, essa função aqui, ela não tem negócio de máximo. Ela só tem mínimo, essa aqui. Certo? Então, ele quer saber o valor do N, a quantidade de unidades que deve ser medida para obter custo mínimo. Ele poderia ter pedido o custo mínimo? Poderia também. Se ele pedisse o custo mínimo, você calcularia o y do vértice. Mas como ele pediu as unidades que é para você jogar na função e dar o custo mínimo, o que ele quer é o x do vértice. Então, nessa questão, para tu achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, certo? A lógica também diz o seguinte, que se na hora da prova você travar e não souber se é o vértice, ou se é o y do vértice, se é o x do vértice, você faz os dois, seu corno. Você faz os dois, porque eu sou corno, eu vou fazer os dois, que eu não aprendi isso. E aí, provavelmente, você vai ter o quê? Uma única resposta, tá? Mas você vai conseguir aprender. Você vai olhar e vai ver se o cara está perguntando as unidades, o valor, o número, certo? Ou você vai pedir o custo mínimo, o custo máximo, o lucro máximo. Você vai ler direito a pergunta e perceber. No caso dessa, é menos o B é menos 100, ó. Então, vai ficar menos o menos 100 sobre 2 vezes o A. Ó. Quem é o Azinho? O Azinho é 1. Ó. Então, vai ficar o menos com menos dá mais. Então, vai ficar 100 por 2, ó, que vai ficar 50, certo? Então, vai ser, ó, C de sucesso. Tá, beleza? Vai ser C de sucesso, tá? Vou fazer agora, ó, esse PD, vocês podem continuar, ó. Falta para terminar resolver a questão 14 e a questão 33. Faltam duas para terminar para resolver, certo? Eu vou resolver agora a da Amanda, que ela me pediu, tá? Eu já tenho aqui, ó. Ela me pediu essa questãozinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu dar só um zoom aqui e botar aqui para vocês verem. Pera, tá aqui, ó. Essa questão. Pronto. Certo? Ó. Pronto, essa questão aqui, ó. Então, a questão interessante, certo? Da internet, que ela achou. E vamos resolver, tá? Isso também serve para vocês, quando vocês forem participar de outras aulas e tal, vocês também mandarem questões, caso vocês estejam travando muito, ou achem que uma determinada questão é muito importante. Mesmo que eu não faça aquela questão que você mandou, eu vou fazer uma parecida, se eu achar que ela é bem importante, tá? Então, assim, ó, primeiro, vamos lá. Figura abaixo ilustra uma ponte suspensa por estrutura metálica na forma de um arco de parábola. Você já sabe que um arco de parábola ela é representado com uma função de segundo grau, ou seja, a lei dela é uma expressão desse tipo, tá?
Os pontos A, B, C, D e E estão no mesmo nível da estrada. E a distância entre os quaisquer dois consecutivos é 25, ó. Então, ele está dizendo que aqui é 25, que aqui é 25, que aqui é 25 e que aqui é 25. Aí ele diz, ó, sabendo-se que os elementos de sustentação são todos perpendiculares ao plano da estrada e que a altura do elemento central, CG, é 20. Ou seja, o CG aqui, ó, né? CG é 20. CG para mim é o Carlos Gabriel, né? Mas enfim, deixa. Ó, CG, ele tá dizendo que essa alturazinha aqui, ó, é 20, ó. Beleza. Daqui para cá, ó, ele tá dizendo que é 20, ó. Essa altura zona aqui, ó, né? Aí ele pergunta, qual é a altura DH? Então, ele quer essa altura aqui, ó, DH. Então, ele quer essa alturazinha aqui, ó, certo? Ele quer essa alturazinha. Como é que eu vou achar? Vamos lá, vamos achar isso aqui. Primeiro, apesar de ter o desenho de uma parábola, certo? Como é que eu vou relacionar o A, o B e o C? Cadê o plano cartesiano? Cadê a origem? Cadê o eixo Y? Cadê o eixo X? Ou seja, você pode ficar achando meio estranho, porque você não está vendo os eixos aí. Ele não está te dizendo onde é que é a origem, ele não está te dizendo nada, certo? Mas é assim como essas questões caem de forma contextualizada, tá? Então, olha o que é que você deve fazer. Então, você deve fazer o seguinte, então eu vou botar aqui uma origem aqui pra gente, ó. Então, eu vou tentar desenhar aqui essa bicha aí que o cara desenhou. Eu vou tentar desenhar isso aí, ó. Vou botar aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou botar aqui assim, ó. Botar aqui, deixa eu ver assim, assim. E botar assim, assim. Tá. Essa é o zero. Vou botar a origem, tentar botar a origem bem aqui, ó. Essa vai ser a nossa origem. É como se o nosso eixo X fosse para lá, ó. E o nosso eixo Y fosse assim, ó, na vertical, ó. Então, essa é a origem. Então, esse ponto aqui, ó, né, 25 com 25 vai ser o 50, ó. Esse ponto aqui, ó, vai ser o menos 50, ó, tá à esquerda, ó. Esse ponto aqui vai ser o menos 50, ó, ponto A. Certo? Ponto B aqui, ó, menos 25. O C é 0, esse cara aqui é 25. E esse cara tá bem aqui, ó. Esse cara aqui é 20, ó. 20, ó. Então, a nossa função agora vai ter uma cara melhor. Primeiro, vamos lá. Primeiro, ó. Veja que essa função, ó, o B dela é 0, ó. Lembra que eu falei quando a função ela é simétrica, quando o vértice tá no eixo Y, ó, que o B é 0, ó. Então, o B é 0. E o C, ele é quem? O C é 20, ó. O C é 20, ó, que é onde ele corta o eixo Y. E o B é 0, que é quando o vértice está no eixo Y. Então, vamos pegar a raiz, que é o 50 e 0. Então, a nossa função vai ser assim, ó. Já vou colocar aqui, ó. Y vai ser igual a AX2. Aí o B, eu já sei que o B é 0, então morreu. E o C é 50, ou seja, mais 20. Então, agora eu vou substituir a raiz, ó, que é o 50 e 0. Então, se eu substituir o 50 e 0, vai ficar o quê? Vai ficar, se eu substituir isso, vai ficar 0, vai ser igual a vezes 50 ao quadrado, ó, que é 2.500, mais o 20. Ó. Então, vai ficar assim, ó, A vezes 2.500 vai ser igual, passo 20 para lá, menos 20. Ó. Então, o Azinho, ele vai ser menos 20 sobre 2.500, certo? Posso até cortar o 2 com isso aqui, né? Ó, então, vai ficar menos 2 sobre 250. Então, a nossa função, então, é menos 2 sobre 250 x ao quadrado, certo? Mais 20. Essa é a nossa função. Descobrimos o valor do A, o C e do B. Ó. O B é 0, o C é 20. Descobrimos que o A, depois de uma substituição,
é menos 2 por 250. Não, mas o que é que ele quer nessa desgraça de questão? Ele quer bem aqui, ó. Ele quer que o nosso x seja quanto? Então, ó, 25, ó. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a altura, ó. Ele quer saber o y aqui, ó. Ou seja, ele quer saber, ó, quando x, ó, for 25, ele quer que você diga, ó, o y, que é a altura. Então, vamos substituir esse diabo, ó, x por 25, certo? Então, o que é 25? Então, vai ficar assim, ó, y vai ser igual a menos 2 vezes. Aqui é 25 ao quadrado. Gente, 25 ao quadrado, eu vou escrever 25 vezes 25. Por quê? Só para ficar mais fácil, certo? Então, vai ficar assim, ó. É 25 pelo 25, ó, vai ficar 10 embaixo. 2 vezes 25 é 50. 50 por 10 dá 5, então vai ficar menos 5, ó. Menos 5 mais 20 vai dar 15, ó. Então, a altura vai dar 15 metros, ó. Certo? A altura vai dar 15 metros, ó, que é o B, ó. Então, essa questão, ela é muito boa, certo? Essa questão aqui, ó, ela é muito boa. Ela tem muito cara de vestibular, de Enem, de Unifor, de Unicristo, tá certo? Ela tem muito cara desses vestibulares contextualizados, tá? Então, ó, vejo que não tinha plano cartesiano, mas nós tivemos que fazer um plano cartesiano. A gente faz usando a simetria, ou seja, a gente faz bem no meio, o eixo Y e o eixo X. Com isso, já facilita muito a vida, porque a gente já descobre que o B é zero, porque a gente já fez isso para o B ser zero. O C vai ser esse cara aqui, que é 20, que ele diz que é o tamanho CG, que é 20. Então, já descobrimos duas letras, só falta descobrir outra letra. Para descobrir outra letra, basta pegar uma informação, ou seja, um par. No caso, eu peguei o 50, que é a raiz, ou seja, quando o x for 50, o resultado dá zero, que é a raiz aqui, ó. Então, fiz a substituição aqui, achei o valor do A, que deu feio o sinal, mas a gente não se desespera, a gente não tenta dividir ao máximo, a gente deixa na forma de fração mesmo. E aí, você depois substitui o x por 25 para descobrir. Tá certo? Então, isso acaba sendo certo? Isso acaba sendo bem importante. Do you understand? Ó, então essa questão, certo? Essa questão ela era top, essa questão, certo? Top. Então, a Amanda pediu, né? E foi uma questão importante. Mas é uma questão que eu acho que não é muito para a prova, para MA, mas é uma questão importante para a vida. Ou seja, é assim como essas questões costumam cair, certo? É assim como essas questões elas costumam cair. Tá beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, voltar para cá. Então, assim, veja, a gente fez questões, ó. A gente fez questões de inequação, fez questões do sinal, do A, do B e do C, fez questões de imagem, certo? Inequação produto, inequação quociente, de x do vértice, de y do vértice. Muita questão com gráfico, para você saber as características do gráfico. Então, assim, a gente fez uma boa revisão para essa prova de MA, tá certo? Então, fique tranquilo que vai dar certo, tá? Fique tranquilo que vai dar certo. Ó, tem duas questões aqui para a gente fazer ainda. Vamos fazer essa aqui, essa 33. Ó, nessa 33, ele te dá o quê, ó? Ele dá um pedaço da parábola. A água está esguinchando de um bocal mantido horizontalmente a 4 metros acima, ó. E aí ele diz, ó, descreve o vértice, ele está dizendo que o vértice já é aqui, ó. Ou seja, dessa parábola ele está dizendo que o vértice é aqui, ó. Ou seja, o vértice ele está dizendo que é no eixo Y, certo? Então me diga, agora que você já sabe algumas características de função de segundo grau, de parábola, o que significa dizer que o vértice está aqui, ó, certo? Dizer que o vértice está no eixo Y já significa você saber o quê?
que o B ele é 0, gente. Já ajuda. E, como a gente tem esse valor 4 aqui, ó, já significa dizer que o C é quanto? 4. Ó. Ou seja, o C, ó, é onde ele corta, ou seja... E você sabe o que também? Que essa parábola não tem concavidade para baixo, né? Ela não é assim, ó. Você sabe que o A é negativo. Ó. Só com isso, ó, não é questão de marcar, você já pode partir muito. Ó. O B é 0, já não é esse. O B é 0, já não é esse. O A é negativo, o B é 0. O C é 10? Não, o C é quanto? 4. Ó. Morreu. Ó. O B é 0, morreu. Só sobra quem é essa, ó. O C é 4. O B ele é 0, não tem B, e o A é negativo, ó, só sobra essa. Ó. Você nem faz conta, gente. Olha aí, olha aí. Olha aí, você nem faz conta. Mas como é que seria a conta? A conta está aqui, ó. Y vai ser igual a AX2. O B é 0, morreu, e o C é 4. Tá aqui, ó, mais 4. Aí você substitui um ponto. Nesse caso, eu tenho esse ponto, ó, que é o ponto quando x for 10, o y é 3. Ó. Então, se o y for 3, vai ficar 3. O azinho é A. O x ele é 10, 10 ao quadrado é 100, mais 4. Ó. Passo 4 para lá, fica 3. Ó. Menos 4 fica menos 1, vai ser igual a 100A. E o A vai ser menos 1 sobre 100. Ó. Então, ó, a gente já descobre, ó, o Azinho, que é menos 1 sobre 100, ó, né? E o Czinho, ou seja, essa questão aqui, ó, já é de boa. Entendeu? Essa questão aqui já é de boa. Beleza? Então, assim, a última questão que falta é a questão de cima. Ela é uma questão difícil, certo? Não acho que tem muita cara de MA, mas eu botei aqui para vocês verem também como é que é um estilo dessas que caem em prova, essa próxima aqui. E a gente vai indo. Tá beleza? Qualquer dúvida, vocês me mandam. Eu vou fazer um aulão agora para o pessoal do segundo ano, então eu vou ficar meio ocupado aqui por um pedaço, certo? Tá? Aí, qualquer dúvida vocês me mandam, que de noite eu dou uma olhadinha. Tá beleza? Então, gente, ó, abraço aí, tá? Qualquer dúvida, mandem no grupo, ou então mandem para mim, que a gente vai garantindo. Eu vou mandar o vídeo, vou mandar a foto e o TD para vocês, tá? Abraço. Abraço.